que dizem ensolarados são sagrados? Não há dúvida com uma paisagem tão bela como essa. Em manhãs lindas como essa? Com certeza! Estou certo que Golias estaria concordando comigo. Afinal, o que ele está fazendo? Já se passou meia hora e ele não sai lá de dentro. Aprontando o quê? Se prepara, Eden, porque hoje nós vai ter um dia em tanto. Aí está você. Amei o visual. Mas qual ocasião? A ocasião, meu caro Eden, é que nós vai te arrumar algo especial. Algo que todo ser vivo deveria ter. Sua própria arma. Perdão, eu não entendi. É simples, carinha. Eu vou te arrumar uma ferramenta de combate. Uma arma com a lâmina mais afiada e do maior tamanho possível, para você ficar protegido e perigoso. Claro que não, Cosmozinho. Você não viu que nós está do lado de outro vilarejo de fadas? Aqueles carinha tem uma guarda da cidade em cada vilarejo. Então, eles vai ter um ferreiro para nós só pegar uma arma emprestada. Eu sei o que você vai dizer. Ai, é muito perigoso. Nós não devia ir lá porque pode dar problema. Sério? Então, você deixa nós fazer o que quiser enquanto não envolve você. Isso é algo que eu vou ter que lembrar. Bora lá, Eden. Sua arma não vai esperar o dia inteiro. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, mas eu acho que é melhor segui-lo. Até depois, Cosmo. Eu tenho inúmeras perguntas. Manda. Bom, você ainda não respondeu o porquê da roupa. Nós tá indo pra um vilarejo de fadas. Eu não quero ser preso ou queimado ou sei lá o que. Então, isso aqui é um disfarce. Pra eu não parecer um orc, e sim só uma fada bem maior que o normal. Genial! Mas essa situação da arma, eu ainda não compreendo. Isso eu explico. Você agora é parte do nosso grupo. E como parte dele, você tem que seguir nossas tradições. Como assim? Esse aqui é o meu machado. Ele não é só um machado, ele é parte de mim. Eu tenho ele desde criança. Ele tá comigo minha vida toda. Uau! E é tradição do nosso grupo que todo mundo tenha sua própria arma. E que ela significa muito para cada um. Isso é incrível, Golias! Mas estou confuso. Nunca vi Cosmo Umbra com qualquer arma. Ah, então... Meio que eu sou o único que participa da tradição. Mas... por quê? É porque...
brincando. Tantas cores, músicas, comidas e tantas pessoas. Isso seria um festival? Venha comemorar o Festival do Sol. Celebre esse dia sagrado conosco. Festival do Sol? Eu acho que já ouvi falar disso. Infelizmente, eu também. Agora vamos achar o armeiro logo. Mas... Perfeito. Parece que ninguém viu nós. Por que está agindo de forma peculiar? Eden, aqueles povo do sol, ou sei lá o que, são o pior tipo. Como assim? Eles fazem as piores coisas de todas o tempo todo. O Cosmo sempre faz o favor de descrever em detalhe todas as atrocidades que aqueles doidos fizeram, sempre que ele tá lendo um livro de história. Que tipo de atrocidades? Você é novo demais pra saber dessas coisas. Eu tenho 20 anos. Não interessa. O importante é que você tente evitar eles o máximo que você conseguir. Senão você vai passar por umas coisas bem ruins. Você se refere àquele tipo de indivíduo? Hoje é um dia sagrado. O sol brilha sobre nós. Vamos orar para agradecer o Deus do Sol pelos seus presentes divinos. Não me parece atitude de uma pessoa horrível. Com licença. Vocês dois vão comprar alguma coisa ou vão ficar cochichando o dia todo? Opa, então, nós somos só duas fadas que estamos a fim de dar uma olhada nas armas dessa linda loja de armas. Bom, o pequeno com certeza é uma fada. Agora você. Eu só nasci maior que a média. E de pele verde? Ah, isso é porque eu tô doente. Muita náusea, tontura e etc. Podem olhar as armas, mas não demorem muito. O festival já vai começar. Bom, Eden, é hora de escolher sua arma. E como eu faço isso? É só testar todas as armas mais mortal e perigosa até achar que combina com você. Começando por... espada de 3 metros de altura. Lança feita de ouro. Mangual espinhento. Estrela de lançamento. Chicote de correntes. Martelo de guerra. Foice pesada. Machados duplos. Manoplas de ouro. Bumerangue laminado. Acho que é evidente que eu não consigo usar nada aqui. Calma, carinha. A gente ainda tem mais armas pra você testar. Com certeza vamos achar uma que você consegue usar, pelo menos. Não! Golias, eu não quero usar arma alguma. Eden, você tem que usar uma arma. É a tradição. Eu fugi do castelo para poder ser livre, para poder fugir de tradições. E agora você tá me obrigando a seguir uma delas? Qual é, Eden? É tão difícil você fazer essa única coisa por mim? E quanto ao que eu quero? Ou quanto ao que o Cosmo e a Umbra querem? Eles também não têm armas. Isso porque você é o único que quer participar dessa tradição idiota. Golias, espera!
Eu vou tomar um ar. Não sai daí. Ai, não! Por que foi que eu falei aquelas coisas horríveis? Bem, é evidente que ele estava incorreto na situação. Por mais que isso é obviamente algo importante para ele. Mas isso não o dá o direito de me obrigar a algo. Independente de tudo isso, eu tenho que encontrá-lo e me desculpar imediatamente. Mas afinal, como eu irei me desculpar? Eu disse coisas muito maldosas. Talvez ele nunca mais queira falar comigo depois disso. Com licença. Não pude deixar de notar que estás muito aflito com algo. Na realidade, sim. Você sabe como mostrar que está muito arrependido depois de ter feito algo muito, muito ruim mesmo, senhor? Uriel. E sim, apenas siga-me. Tenho exatamente o que tu precisas. Tudo bem. Eu sou tão patético. Não consigo convencer ninguém a só seguir uma tradição idiota. É uma tradição dos orcs, afinal. Então, só eu deveria seguir ela, né? Mas nem isso eu consigo. Talvez tudo isso de me provar ser forte é inútil. Meu pai estava certo. Eu sou só um fraco. Tá, chega de ficar choramingando. Eu tenho que voltar, achar o Éden, voltar pra carruagem e nunca mais falar disso. Ô, carinha, vamos só esquecer que isso aconteceu e voltar pra carrua. Éden? Ele não ia se meter com o único tipo de fada que eu falei pra ele não se meter, né? Acho que eu não tenho muita escolha aqui não. Tudo tão maravilhoso aqui. Como conseguem levar tantas coisas dentro de tendas? Muita prática. Nós, fiéis do Sol, viajamos por todo o reino, espalhando nossa fé ao máximo de fadas possíveis. Parece incrível! Mas como funciona essa fé do Sol? Não conheces nossa crença? Na casa onde eu morava, havia alguns fiéis, mas eu nunca me interessei muito por religião. Curioso. Diga-me, de onde tu vieste mesmo? Bem, de um vilarejo no sul de Eromúria. Você não deve conhecer. Claro. Bem, tenho de dizer que os fiéis que cresceram contigo não agiram bem ao não te converter à nossa fé. Deixe-me corrigir o erro deles.
Tudo que vês, o céu, as plantas, os animais, eu, tu e toda a gente, foram criadas pelo Deus Sol, o grande moldador de toda a existência. Parece gracioso. E é, ele fez toda essa terra para uma espécie muito esquecida. Os humanos, seres como nós, mas perfeitos, imaculados, sem magia. Humanos? Eles reinaram há milênios atrás, mas os demônios das sombras os exterminaram da existência. Demônios? Quais demônios? Bruxas, elfos, orcs, fadas. O quê? Todos nós somos pecadores, culpados pela morte da criação perfeita do Sol. Mas isto pode mudar. Este é um cetro divino. Ele possui a capacidade de purificar os pecados de um ser, deixá-los perfeitos, assim como os humanos. Mas como isso funciona? Eu sou um sacerdote do Sol, uma posição elevada na igreja. Portanto, tenho o direito de portar um desses cetros e também de utilizá-lo para purificar outros fiéis, retirando a magia deles. Retirando a magia? Mas não! Voo, cura, controle das plantas e animais é uma parte de nós. Não deveria ser retirada. Garoto, nossas habilidades mágicas são maldições dos demônios sombrios. Se morrermos com elas, passaremos a eternidade na escuridão fria e negra. Mas, se nos livrarmos da magia, podemos passar a vida e a pós-vida sendo banhado na luz e o calor do Deus Sol. Isso não é certo. Todos os fiéis passam por isso e vivemos uma vida melhor por conta dessa escolha. Com a simples marca na testa, podemos ser perfeitos como os extintos humanos. Senhor, um visitante muito peculiar está na entrada da tenda. É melhor você ir ver isto. Perdoe-me, garoto. Tenho de ir. Responsabilidades de um sacerdote. Espera aqui até eu voltar. Realmente, tu és um visitante demasiado peculiar. Oi, você... Um amigo meu se perdeu. Você sabe se ele tá por aqui? Amigo? Ele seria tão peculiar quanto tu? Não, ele é uma fada. É igual eu, só que ele é do tamanho normal. Curioso, demasiado curioso. Uma fada com gigantismo e pele verde. Eu tô doente, sabe como é, né? Não. Tu não vais me passar a perna novamente, orc. Ei! Eu sou uma fada, Se eu fosse uma das várias fadas estúpidas deste reino, talvez até teria gritado nesta farsa ridícula. Mas por sorte, nunca esqueço uma voz. Muito menos um rosto. Ladrãozinho.
experiência horrível. Desista de quem você é, ou então você passa a eternidade sofrendo. Talvez não seja tão ruim. Vai ver o sacerdote Uriel me fale os lados positivos da fé. Mas ele teve que ir falar com aquele visitante muito peculiar. Quem sequer seria esse? Será que... Golias! Ele não me encontrou no armeiro, então veio me procurar aqui. Ele deve estar em perigo. Eu tenho que auxiliá-lo. Esse lugar é um labirinto. Eu nunca irei encontrar Golias. Eles irão capturar, jogar numa masmorra, ou torturar ou fazer coisas piores. Perdão. Eu não queria... Não precisas se desculpar, meu príncipe. Príncipe? O senhor deve estar enganado. Posso ser cego, meu jovem, mas isto eu vejo claramente. Não se preocupe, rapaz. Não lhe farei mal. Não sou como os outros. Descanse um pouco as asas e as pernas e converse. Sei que tens muito a dizer. Quem é o senhor? Heliodoro, o profeta da Igreja do Sol. E tu és Eden Crisântemo, o príncipe real que fugiu do castelo. Como sabe tudo isso? O sol me contou, rapaz. Ele me conta muitas coisas. Por isso eu sou o profeta, afinal. Mas... o sol? Nos meus sonhos, eu vi uma flor de crisântemo saindo voando por uma janela do castelo real e pousando bem aqui. As visões não são claras nem diretas, mas eu possuo muita experiência desvendando seus significados. Isso é muito legal. Mas... eu achei que tudo isso da fé do sol era só sobre não ser mais quem você é. Vejo que falaste com meu filho, Uriel. Ele é o sacerdote do sol. Ele acha que faz o certo, mas não podia estar mais enganado. E qual seria o certo dessa religião? Amor, caridade, empatia, abraçar a todos, assim como a luz do sol o faz. Mas isso se perdeu há muito tempo. Agora, causamos dor e morte a tudo e todos. Dor? Morte? Senhor! O meu amigo, Golias. Eu acho que ele tá aqui. E eu acho que algo muito ruim vai acontecer com ele se eu não... Já compreendi, garoto. A igreja já causou muita dor à família real. Não quero que isso continue. Seu amigo está na terceira porta à esquerda. Tire ele daqui. E também não mencionarei sua presença. Muito obrigado, senhor. E eu acho que o Deus do Sol ficaria muito feliz pelo que você fez por mim. Nem gaste energia tentando quebrar as correntes.
correntes, como vocês orcs fazem. Elas são correntes divinas, impossíveis de se quebrar a não ser com um cetro do sol. O que você vai fazer, hein? Veio me dar uma palestrinha? Sabes, um dos grandes pecados aos olhos do Deus Sol é o roubo. Retirar algo que não é teu da posse de outra pessoa. Nossa, até uma aula do Cosmo é mais interessante que isso. Cosmo, suponho que este seja o nome do seu comparsa de crime. Aquele elfo que o ajudou a roubar a minha carruagem. Ah, então é isso. Você tá bravinho porque nós tirou a carruagenzinha sua. Não só isto, também a criatura das sombras, um demônio que eu tinha domado, e vocês a transformaram em uma selvagem novamente. Pelo que eu me lembre, não era você que batia nela todo dia? Era o mínimo que uma criatura como ela merecia. Deveria ter encontrado um meio de matá-la. Mas veja como Deus do Sol é perfeito. Nunca pensei que veria tu, o elfo ou aquele demônio novamente. Mas aqui estás, e aposto que os outros não estão longe. Se você encostar um dedo em algum deles... Por que eu faria esta loucura? Não estou insano para encostar em um monstro e pegar alguma doença. Você fala demais pra um fracote. Sem esse cetro, você não é nada. Só um homenzinho patético que desconta sua raiva nos outros. Já me cansei desta tagarelice. Tens de compreender. Eu tenho planos para este reino. Uma nova era da luz está prestes a começar. E o primeiro passo é me livrar de demônios como vossa gente. Todos nós somos pecadores, mas as fadas podem ao menos escolher a salvação. Vocês são condenados desde o dia em que nascem. Se você tá com inveja que não tem um corpão que nem o meu, é só falar, esquisitão. Eu poderia retirar sua magia, porém não seria o suficiente. Mas por sorte, tenho a capacidade de não só destruir a magia de um ser, mas também destruir um ser por completo. Diga adeus a este mundo, demônio. Irei expurgar sua presença dele e tornar o reino um lugar melhor. É inútil. A única coisa que pode quebrar é o cetro. Tive uma ideia. Confie em mim. Claro, não é como se eu tivesse alguma escolha. Tu estás com ele? Isso. E você não vai machucar ele nem ninguém. Uma fada aliada com um orc? Energúmeno! Cafajeste! Bastardo! Pecador! Golias, você tá bem? Tô de boa, carinha. Você? Sim. Mas que diabos está acontecendo aqui? Peguem-nos!
Não estamos com tempo para ser racional. Pra carruagem! Entendido! Tu não vais escapar, criatura! Caraca, você é profissional com isso aí. Agradeço o elogio, mas é melhor continuar fugindo. E é mesmo. Devo dizer, nunca tive tantos problemas por conta de tão poucas criaturas. Será um prazer eliminar vocês da face da Terra. Sai voando daqui, carinha. Eu não vou abandonar você aqui. Umbra! Cosmo! Vocês... Sem tempo, irmão. Ai, 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 ai. Desculpa por arrumar problema na vila. E por te fazer ter que vir nos salvar. Prometemos nunca fazer nada deste tipo novamente. Também tenho que me desculpar com você. Eu não deveria ter dito aquelas coisas. Muito menos ter ido à tenda do sol. Foi bem idiota você entrar na tenda. Mas eu também não devia ter te forçado a fazer algo que você não queria. Se você quiser ficar sem nenhuma arma, a escolha é sua, carinha. Bem, na realidade eu usufruí bastante deste escudo. Ele não é grande e afiado ou mortal, mas eu gostaria de ter ele como minha arma, se estiver tudo bem. É sério? Claro que tá bem. Você tem uma arma. Agora nós podemos treinar juntos e falar sobre armas e fazer mais um monte de coisas. Sim, eu já li muitos livros sobre armas. Eu sei bastante sobre elas. Livros de armas? Esses são tipo os únicos livros que eu leio. Como pode estar tão certo disso? Estou certo porque não sou estúpido, pai. Um garoto muito peculiar aparece, poucas semanas depois do príncipe real desaparecer. Não é coincidência. Apenas penso que pode estar um tico enganado sobre isto. Pai, o Deus do Sol nos enviou ele como presente. Um aviso para acelerarmos os planos. O que estás a dizer? Não vês, pai? O príncipe real, o pilar do reino, desapareceu. O reino está vulnerável e confuso. É a nossa chance.
Temos de ir ao castelo e transformar o reino de Eromúria na terra sagrada que sempre deveria ser. Com licença, Um guarda real? ouvi dizer que sabem sobre o paradeiro do príncipe desaparecido. Em nome da rainha, devem me dizer tudo.